Pessoal, então iniciando aqui nosso último assunto assim desse trimestre de GA, que depois, como eu disse, veremos as aplicações. Então, é a distância ponto reta. Tá? A distância ponto reta. Eu vou colocar a fórmula, pessoal, aqui direto, tá? E não vou demonstrar, tá? Não faz parte do nosso curso, tá certo? Mas é tranquila a demonstração, ela só é trabalhosa, um pouquinho de conta, mas o que estamos querendo é isso aqui, ó. Tem uma reta R, eu tenho um ponto aqui, né? Ó, um ponto de coordenadas x0, y0, e eu quero a distância, ponto reta. Aqui vocês devem se recordar do seguinte, né? Eu posso tentar pegar essa distância de várias formas, né? De várias formas. Então eu poderia, né, de P para esse ponto que está em R, né? De P para esse ponto que está em R, para esse ponto. Então são várias distâncias, estão vendo? Mas na matemática, quando a gente cita a distância de um ponto a uma reta, vocês se recordam, né? Que eu quero a menor distância. A menor distância. Exatamente. Então, isso é subentendido, tá, pessoal? Isso é subentendido. Ó. Então, o que está interessando para a gente é essa aqui que chega, ó, a projeção do ponto P, né? Aqui num P', é essa distância que vamos trabalhar, tá certo? É com essa distância aqui. Então, como é que eu calculo a distância? Você sabe que essa reta, ela tem uma equação geral dessa forma, né? ax ao quadrado, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então, para calcular essa distância, a gente fala assim, ó, distância de P a R. Como estamos falando de distância, né, pessoal? Só pode ser positivo. Então, a gente bota módulo, né? Ó, A. Aí, no local do x, eu boto o x do ponto, tá? x0 mais by0. Então, no local do y, eu substituo pelo y do ponto, tá? Mais o c. Isso tudo dividido pela raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Certo? Então, eu vou começar aqui, vou começar a colocar os exemplos de como vamos trabalhar com as aplicações dessa ideia aqui. Então, eu vou começar a pegar aqui o primeiro, que é o mais simples, tá? Estou pegando do livro, tá, pessoal? Então, tá aqui. Vou começar com esse primeirinho aqui. Esse aqui é o mais comum, né? Eu dou a reta, a equação da reta, dou já um ponto certinho e mando calcular a distância desse ponto a essa reta. Então, você vai fazer a distância de P até R, abre o módulo, bota a fração. Então, repare, é 6 vezes o x0, ó. O x0 é o x do ponto, então 6 vezes 9, menos 8. No local do y, eu vou botar o y0 do ponto, 3, menos 3. E aqui embaixo, ó, é a raiz, tá vendo? De a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, toda a reta, né, pessoal? Toda a reta você tem, já vimos essa teoria, o a, o b e o c. No nosso caso aqui é o 6, né? O menos 8 e o menos 3. Então, a ao quadrado, né? 6 ao quadrado, mais, ó, o menos 8 ao quadrado. Então, a distância, né, que eu estou procurando aqui, do ponto P à reta R, vai ser o quê? 6 vezes 9, 54, menos 8 vezes 3, 24, menos 3. E aqui embaixo,
eu tenho, né, 6 ao quadrado, 36, menos 8 ao quadrado, 64, 36 mais 64, 100, e a raiz de 100 é igual a 10. Então, aqui eu vou ficar com o módulo de 54 menos 24, 30, menos 3, 27 sobre 10. Então, essa distância é 2,7. Certo? Professor, Pois não? só uma dúvida. Eu me perdi de onde é que veio esse C. Não, como é que identifica ele na equação linear? Eu achei que só tinha na alfabeto. Como é que a gente identifica? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui pouco o som. O meu som está saindo aqui um pouco baixo, eu te ouvindo. Fala de novo, por favor. Como é que identifica o C na equação linear da reta? Porque eu só lembrava dele na quadrática. Ah, é o termo independente, entendeu? Que não está ligado nem à variável x e nem à variável y. Tá vendo Mas e aqui? aquela equação AX mais B? Onde é que ela entra aí? Então, olha só, é boa pergunta. Você tem assim, ó, y é igual a ax mais b, não é isso? Uhum. Então, vou botar na forma geral dela, tá? Ax menos y mais b igual a zero, né? Uhum. Então, vamos ver aqui, quem é o A, quem é o B, quem é o C, né? Aqui no nosso caso aqui, quem é o A? É o A. Quem é o B? Menos 1. Quem é o C? Ah, É o B. Ok? É porque aqui está na forma reduzida. Para estar na forma geral, você tem que igualar a zero. Tá vendo aqui? entendi. Perfeito. Então, Obrigada, ó, professor. dei o primeiro exemplo, que é o mais simples de todos, né? Tem alunos que já falam assim, professor, esse daí que é o bom para colocar na prova. Não é isso? Assim, coloca isso aí na prova que tá de boa. Vamos para o segundo exemplo aqui, pessoal. Segundo exemplo, vou botar aqui. Olha só. Então, agora eu estou com esse exemplo aqui. Eu dou duas retas, eu quero a distância entre essas retas. Agora, percebam essa reta aqui, pessoal. Ó, aqui eu tenho um A1, né? Um B1 e um C1. Nessa reta S eu tenho o quê? Um A2, um B2 e um C2. Lembra aquelas posições relativas que nós estudamos? Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. A1 sobre B1 está sendo igual a A2 sobre B2, que está sendo diferente de B1, aqui, desculpe, é A1, estou trocando aqui, tá? A1 sobre A2, B1 sobre 2 e diferente de C1 sobre C2. E tá mesmo, né, pessoal? Olha só, o A1 ali é 3, né? Dividido por 3 é 1, né? O B1 é 4 e o B2 é 4, tá vendo? Então isso aqui está sendo igual. Agora, está sendo diferente de menos 11 sobre 9. Então, qual é a situação de R e S, hein, pessoal? Quem lembra? Paralelas não coincidentes. Paralelas e não coincidentes. Então, o nosso exercício está pedindo isso aqui, ó. Olha o que o nosso exercício está pedindo. Eu tenho uma reta aqui e eu tenho outra reta aqui. Só que não são retas quaisquer, né? Eu tenho R, eu tenho S e elas são paralelas, ó. Eu quero a distância, né, pessoal? Então, para ser a distância entre essas duas retas, é isso aqui que eu estou querendo, né? Tem que chegar aqui no ângulo de 90 graus e sair no ângulo de 90 graus. Eu estou querendo esse D aqui. Então, qual é a estratégia que eu vou montar, pessoal? Para eu saber, eu sei a distância de ponto a reta. Então, para eu pegar a distância de duas retas paralelas, eu localizo um ponto numa das retas e caio na situação anterior. Agora, como eu acho um ponto pertencente à reta R? É simples. Você realmente estipula, pessoal. Você escolhe o ponto que você quiser. Agora, olha só. Faz de conta que eu pego um ponto em que o x vale 1. Agora, o y não pode ser qualquer, certo? Porque se esse ponto pertence a R,
eu vou substituir em R, né? Olha aqui, R, 3 vezes 1 mais 4 vezes Y menos 11 igual a 0. Resolvendo isso aqui, você está vendo que o Y dá 2. Então, esse ponto P, ó, 1 e 2. Ele pertence a R. Concorda? Porque se eu substituir, né? Ali, ó, olha só, ele pertence a R por causa disso aqui, ó. Se você fizer 3 vezes 1 mais 4 vezes 2 menos 11, está dado exatamente 0. Então, todos conseguiram entender como é que eu escolho um ponto qualquer pertencente a uma reta R? Eu pego um x... Ah, professor, mas eu não quero x igual a 1. Eu queria pegar x igual a 0. Não tem problema nenhum. Desde que o y você encontre aplicando a equação da reta. Ficou entendido isso aí, pessoal? Então, agora eu volto à situação anterior, não é isso? Eu quero a distância desse ponto P, a reta S. Né? Então, eu tenho aqui o nosso módulo. Vou pegar a reta S, né, pessoal? E substituir o ponto P nela. Então, 3 vezes 1 mais 4 vezes 2 mais 9, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu tenho aqui a distância de P à reta S, é o módulo. Aqui em cima, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 11 com mais 9, 20. E raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né, pessoal? É 5. Então, a distância que eu estou procurando entre as retas vale 4. Ok? Tudo bem nesse exemplo? Certo. Tudo. Eu só não tenho ideia de como o Levi sabia que a reta era paralela sem... Isso, foi daquela aula, foi daquela nossa aula, acho que de 2 semanas atrás, né? Já tem tempo que a gente deu, né? A posição das retas, não é isso? Quando, lembra? A1 dividido por A, quando isso aqui e for igual a C1 igual a C2, as retas são coincidentes, né? E se A1 dividido por A2 é diferente de B1 por B2, aí as retas são concorrentes, né? São as 3 situações, paralelas, coincidentes ou concorrentes. Vamos para mais um exemplo. Antes de partirmos para os exercícios. E vocês fazendo, né? Então, agora é o seguinte, olha só. Nessa próxima situação, eu tenho calcular a medida H da altura relativa ao triângulo ABC. Tá? Então, olha aqui. Vou montar o triângulo aqui, certo? Então, tá aqui. Então, C, A e B. As coordenadas de A, né, pessoal? 1 e 2. As coordenadas de B, 4 e 8. E as coordenadas de C, 6 e 4. Ele pede a altura H relativa ao lado AB, né? Então, vou baixar a altura. Ok. Lembrando que se eu achar essa altura, né, pessoal, e achar a distância entre A e B, eu tenho a área do triângulo, né? Então, ele quer essa altura aqui. Então, repare que ele quer a distância de C até a reta que contém AB, né? Então, eu vou traçar aqui a reta, só para vocês identificarem. Tá? Então, ele está querendo nada mais do que a distância de C a essa reta aqui. Agora, como é que eu acho essa reta, né? Olha só, vou pegar o M de R, lembra? É delta Y sobre delta X. Então, vou fazer, né? O Y de B, que é 8, menos o Y de A, que é 2, dividido pelo X de B, que é 4, menos o X de A, que é 1. Então, aqui eu tenho o quê? 6 dividido por 3 e achei o M de R 2.
Então, vou achar R como ioiô, mi, xoxô. MR, x menos x0. Posso pegar o ponto A ou o ponto B, né? Então, vou pegar esse aqui é o x0 e esse aqui é o y0. Então, substituindo, eu tenho y menos 2 é igual a 2x menos 1. Então, eu tenho y menos 2 é igual a 2x menos 2 e já vou botar na forma da equação geral, tá, pessoal? Então, a minha reta R, ela será quem? 2x menos y igual a 0. Tá? Vou botar o 2 com 2 aqui. Então, 2x menos y igual a 0. Então, agora podemos fazer o quê? A distância do ponto C à reta R. Então, tá aqui. Então, vou aplicar o ponto C na minha reta, né? Então, é 2 vezes... Aí eu vou pegar o x do ponto C, 2 vezes 6, menos o y, né? Que é 4. E vou botar simbolicamente aqui para vocês não esquecerem que o C é 0, né? O C aqui na minha equação é 0. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o B ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Então, a minha distância que eu estou procurando vai ser o módulo de 2 vezes 6, 12, menos 4, 8. 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, aqui embaixo da raiz de 5. Então, isso dá 8 sobre raiz de 5. Então, racionalizando, chegamos a 8 raiz de 5 sobre 5. Tudo bem, pessoal? Ok? Vamos para mais um exemplo. E aí eu começo a projetar os exercícios. Tá certo? Vamos pegar aqui. Ok, pessoal? Agora aqui, olha esse último exemplo aqui. Olha só. Obter as equações das retas que contêm as bissetrizes e dos ângulos formados por essas retas. Então, olha só. Estou querendo isso, pessoal. Ó. Então, eu tenho aqui uma reta R. Eu tenho aqui uma reta S. E tô querendo as retas, né, que contêm as bissetrizes. Então, vou montar aqui as bissetrizes, tá? Em vermelho. Primeiro a bissetriz do ângulo agudo aqui. Tá? E depois a bissetriz, por isso que são duas, né? Por isso que são duas. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Ok. Então tá aqui, tá? Então eu tô atrás de V e de T. Agora é o seguinte. Como é que eu vou achar... Como vou achar essas retas? Olha, eu vou pegar um ponto sobre uma das bissetrizes, tá? Ó, vou pegar um ponto aqui. O ponto P. E olha só o que vai ocorrer, pessoal. Vocês vão me responder isso. Ó. Distância de P a R, a S. Distância de P a R. Então, aqui 90 graus, né? Distância de P a R, distância de P a S. Então, aqui eu tenho um D e aqui eu tenho um D1. Eu pergunto para vocês, isso aqui é bissetriz, né, pessoal? Esse ângulo aqui aqui é 90 graus, ou seja, esse ângulo é igual a esse. Eu pergunto para vocês, qual é a relação de D1 e D aí, pessoal? A relação de D1 e D. Eles são... D1 é igual a D. Isso, eles são iguais. Então, ó, a distância de P a R
é igual à distância de P a S. Então, vamos lá fazer a distância de P a R. Então, aqui. Então, repare, vai ficar 2x menos 3y menos 1 sobre a raiz de, opa, é mais aqui, desculpa, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tem que ser igual a distância do ponto x, y, então 3x mais 2y mais 3 sobre raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Relembrando um pouquinho o módulo aqui, um lembrete para vocês, né? Se eu tenho um módulo de A igual ao módulo de B, isso implica em que A é igual a B ou A é igual a menos B. Então, resolvendo essa nossa igualdade aqui, pessoal, vai acontecer o seguinte. Repare que aqui eu tenho raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado e raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, são iguais, né? Aqui eu posso simplificar. Então, ficou assim, né? Módulo de 2x mais 3y menos 1 vai ser igual ao módulo de 3x mais 2y mais 3. Então, temos duas opções. A primeira, o 2x mais 3y menos 1 é igual ao 3x mais 2y mais 3. Isso implica em eu achar a primeira reta, ó. X menos y mais 4 igual a 0, ó. Passei o 2x para o lado direito e passei todo mundo que estava na esquerda para a direita. Então, ficou 3x menos 2x, x. 2y menos 3y, menos y. 3 mais 1, 4. Então, achei a minha primeira reta aqui. Vamos chamar de V. A segunda. O 2x mais 3y menos 1 é igual a menos 3x menos 2y menos 3. Então, isso implica agora em quê? Em 5x mais 5y mais 2 igual a 0. Está aqui a reta T. E repare uma coisa importante, pessoal. Se isso aqui é bissetriz também, né? Ó. É isso? Vocês concordam que o ângulo formado com T e V sempre vai ter que ser um ângulo reto. E é fácil de ver, né, pessoal? Olha aqui. Olha aqui a reta V. Vou colocar na forma reduzida, tá? Y é igual a x mais 4. E vou botar a reta T na forma reduzida. Y é igual a menos x menos 2/5. Agora, olha só. O M da reta V é igual a 1. O M da reta T é igual a menos 1. Então, a gente consegue provar, né? Ó, M de V vezes o M de T está dando menos 1. Isso implica o quê? Que essas retas realmente são o quê? Perpendiculares. Certo? Bom, pessoal, vamos trabalhar nessa 17. Primeiro, eu vou colocar aqui, mas só uma ideia, né? Porque ele está falando assim, determine os pontos, né? Ou seja, ele já está dizendo que pode ter mais de um ponto. Se você estiver pensando aqui rapidamente, né? Olha só, vou botar aqui bem rapidinho, bem pequenininho aqui, ó. Só um entendimento, né? Então, vai que eu estou com essa reta aqui, ó. Vai que eu estou com essa reta aqui que ele deu. Então, eu posso ter um ponto aqui, né? Ó. Né? E posso ter um outro ponto aqui, não é isso? Um entendimento, né?
O pessoal que não está enxergando, talvez eu tenha um ponto aqui, um P1, um P e um P1, né? Aqui é minha reta R e que esteja, né, a 2 unidades, né? Bem possível. Então vamos lá. Primeiro, esse ponto P, de forma genérica, ele é o quê? É um 0y, concorda? Porque ele está no eixo das ordenadas. Então, eu vou fazer aqui, ó, a distância do ponto P a essa reta R. Ele vai ser o quê? Então, eu vou botar 8 vezes 0, não é isso, pessoal? 8 vezes 0, mais 15 vezes y, né, que eu estou querendo, menos 11, sobre, aí eu tenho aqui a raiz de 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ele afirma que essa distância está dando 2 unidades. Então eu tenho aqui, né, 8 vezes 0, 0. Então no meu numerador vai ficar 15y menos 11, dividido. Agora, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, né, pessoal? Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? Então aqui vai dar 17. Quem não lembra é só calcular, tá, pessoal? É igual a 2. Então, minhas duas situações. A primeira, né? A primeira é 15y menos 11 dividido por 17 é igual a 2. Então, isso aqui implica que 15y é igual a 17 vezes 2, 34, com mais 11, 45, e, portanto, eu acho o y igual a 3. A segunda situação é que eu tenho o 15y menos 11 sobre 17, ele é igual a menos 2. Então, implica que em 15y agora é igual a menos 34, né? Menos 34 com mais 11. Menos 34 com mais 11 é menos 23, né, pessoal? Então, aqui, o meu y é igual a menos 23 sobre 15. Tá certo? Então, eu acabei de achar os dois pontos. 0 e 3. E o outro ponto, 0 e menos 23 sobre 15. Tudo bem? Vou dar um tempinho para o outro. Pessoal, então olha só. Um ponto XY que pertence a essa reta R, ele é dessa forma aqui, ó. P, X. E o Y tem que ser quem? 2x menos 3. Não é isso? Se o ponto pertence a essa reta R, ele é x, ele é 2x menos 3. Por exemplo, se eu pegar, eu quero achar pontos nessa reta. Vou pegar um ponto aqui, ó. Por exemplo, chamei de 1. Se o x é 1, obrigatoriamente quem é o y, pessoal? Quem é o y? Menos 1. Concorda? Se eu pegar aqui, ó, 2, quem é o y? 2 vezes 2, 4, menos 3, 1, tá vendo? Eu estou gerando todos os pontos com esse formato aqui. Só que ele quer o quê? Ele quer os que distam 4 unidades dessa reta S. Então, ele quer a distância de P a S igual a 4. Então, vamos fazer essa distância aqui. Essa distância aqui é o módulo, certo? Abrir. Ó, 3x mais 4y, mais o formato do ponto y, do ponto P, o y é o quê? 2x menos 3. Ok? E aqui, mais 21, sobre a raiz quadrada de
3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E isso ele está dizendo que dá 4. Então, aqui tem um módulo, eu tenho 3x mais 8x menos 8 mais 21. Menos 8 não, né, gente? Menos 12. Oh. E aqui embaixo eu tenho a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é 5, né, pessoal? É igual a 4. Então, melhorando aqui, ficou 11x mais 9 dividido por 5 igual a 4. Então, nossas duas possibilidades, né, pessoal? Primeiro, o 11x mais 9 dividido por 5 é igual a 4. Isso implica aqui, ó, 20 menos 9, 11. Implica o x igual a 1. Agora, se o x igual a 1, o meu primeiro ponto é o quê? 1. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Nossa segunda possibilidade. O 11x mais 9 dividido por 5 é igual a menos 4. Então, isso aqui implica em quê? Menos 20. Passa para lá 9, menos 29. Então, meu x é menos 29 sobre 11. Logo, o meu y, né, pessoal, vai ser o quê? 2 vezes menos 29 sobre 11, menos 3. Então, aqui vai dar menos 33 com 58, menos 91 sobre 11. Então, meu segundo ponto, o meu P2 aqui, vai ser, então, menos 29 sobre 11 e menos 91 sobre 11. Tá certo? Ok, então vamos esquematizar aqui um esboço, né? Um esboço da nossa situação. Então, ele tem um paralelogramo. Então, vamos lá. Aqui. Ok? Então, A e B são consecutivos, né? Então, deixa eu marcar aqui. A e B são consecutivos, então C e D. E ele diz que C e D pertencem a essa reta aí. Então, vamos colocar a reta que contém C e D. Opa, aqui não ficou legal. E nem aqui, né? Tá meio torto. Tá. Então, tá aqui uma reta, né? Chama aqui de R. E ele pede, então, calcule a área do paralelogramo. Tá certo? Então, olha só, a área do paralelogramo, vocês sabem que é, então, a área é base vezes altura, né? Do paralelogramo. E a altura é a distância de um dos vértices à outra base, né? Então, podemos marcar aqui. Ó. Aqui está a altura. Então, a gente vê que esse H, né, pessoal? Esse H é exatamente a distância de A à reta R. Tá certo? Então, vamos fazer essa distância de A à reta R. Então, a reta está ali, né? Então, 3. Então, o ponto, né, está aqui, ó, 2 e 5. E esse aqui, 6 e 8, né? Então, vamos lá. 3 vezes 2, menos 4 vezes 5, menos 6, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então, aqui nós temos 6, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Aqui está dando, então, menos 20, dividido por, aqui, 3 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, né? Aqui vai dar 5, não é isso?
Então, 26, 20, então a distância, a minha altura ali vale 4, não é isso, pessoal? Bom, e a base? A base eu posso pegar que é igual à distância de AB, né? E eu sei o quê? Que a distância ao quadrado de AB é igual a x de B, 8, menos o x de A. Opa! X de B, 6, menos o x de A, 2 ao quadrado. O y de B, 8, menos 5 ao quadrado. Então, eu tenho que a distância de AB ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, nós também temos aqui que a distância de AB, né, pessoal? É igual a 5. Logo, a área, né, vai ser 5 vezes 4, então, que é igual a 20. Certo? Esse 23 aqui é aquilo que nós realizamos ali na teoria, né? Quais são as equações das retas que contém a bissetriz, né, dos ângulos formados? Então, é um ponto P, né, em cima. Então, a distância de P a R tem que ser igual à distância de P a S, que está em cima da bissetriz, né? Essa primeira distância aqui é 7y, desculpa, é 7x mais y mais 2 sobre a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 1 ao quadrado tem que ser igual a x mais 7y menos 4 sobre a raiz de 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Bom, aqui você está vendo que os denominadores são iguais, né? Posso simplificar. Então, eu fiquei com o módulo de 7x mais y mais 2 igual ao módulo de x mais 7y menos 4. Nossas duas situações, a primeira é o 7x mais y mais 2 tem que ser igual ao x mais 7y menos 4. Isso implica em 6x menos 6y mais 6 igual a 0. Que você pode simplificar e ficar x menos y mais 1 igual a 0. Essa é a primeira reta, né? Então, aqui uma R1. E aqui o segundo caso é eu pegar o 7x mais y mais 2 igualar a menos x menos 7y mais 4. Que isso aqui vai ficar, então, 8x mais 8y. Professor, Oi? não precisa multiplicar o primeiro módulo por menos um também, não? Não. É aquela teoria aqui, ó. O módulo de A igual ao módulo de B é porque A é igual a menos B ou A igual a B. Ah, entendi, É, beleza. porque você pode botar também assim, né? B igual a menos A ou B E igual B a igual A. a... Dá no mesmo. Tá certo? Beleza. Isso aqui menos 2 igual a 0. Simplificando, eu tenho a minha R2 é o quê? É 4x mais 4y menos 1 igual a 0. E repare, né, que R1 é perpendicular a R2, só para lembrar. Ok? Fechou aqui. Então, essa questão, vamos então, ele mesmo está falando, né, construa o gráfico, né, orientando. Isso aqui é meio que uma questão de Unicamp, ele vai fazendo um passo a passo, né. Então, vou botar aqui no cantinho aqui a situação. Então, temos aqui. Então, vou colocar aqui assim, ó. Então, veja comigo aqui, ó.
aqui y, aqui x, e aqui eu estou botando a minha reta, ó, 4x mais 3y menos 24 igual a zero. Repare que quando o x é zero, né? Quando o x é zero, quando o y é zero, o x é 6, né? E quando for o contrário, né? O x é zero, o y é 8. Então, repare que no exercício ele fala, né? Em relação ao sistema, né, x é 0y, em que a unidade nos eixos é em quilômetro, o trecho de uma autoestrada pode ser descrito por esta reta, mas somente nesse intervalo de 0 a 6 e de 0 a 8. Então, é só esse pedaço aqui que interessa para a gente, né? Só esse, ó. Só esse aqui. Aqui é o pedaço da estrada que interessa para a gente, porque o x vai de 0 a 6 e o y vai de 0 a 8. Tá certo? Aí ele fala, uma estrada vicinal deve ser construída em linha reta, ligando esse trecho da autoestrada ao ponto 0 e menos 2. Então, vou botar o ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o 0 menos 2. Então, repare que eu vou ter aqui uma outra estrada. Tá certo? Passando no ponto 0 menos 2. Certo? Então, vou botar aqui essa reta S. E aí ele fala o seguinte para a gente, né? Construa o gráfico representando e o ponto P. Então, tá aqui, né? Esse aqui é o ponto P. Aqui a estrada. Sabendo que a estrada vicinal pode ser construída em qualquer posição, calcule o menor comprimento possível dessa estrada. Então, ele quer esse menor aqui, ó, do ponto P até chegar a essa outra estrada. Então, você sabe aqui que é o ângulo de 90 graus. Então, é a distância do ponto P a essa reta, né, pessoal? Então, o item B é o quê? É a distância de P àquela reta R ali. Então, isso nós sabemos calcular. Então, eu tenho o ponto P é 0 e menos 2, não é isso? Então, vai ficar aqui o quê? 4 vezes 0 mais 3 vezes o menos 2 menos 24. E aqui eu tenho a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu tenho aqui o módulo de 4 vezes 0, 0. 3 vezes 2, menos 6. Com menos 24, menos 30. Dividido. Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 5, né? Então, aquela distância ali é de 6 km. Tá certo? Aí ele fala, determine as coordenadas do ponto Q da autoestrada, de modo que a estrada PQ seja a menor possível. Então, ele está querendo esse pé aqui, né, pessoal? O Q. Agora, repare, esse Q, então, na letra C, você está vendo o quê? Que o Q é a interseção, né? É a interseção de R com S. Esse é o ponto Q. A reta R eu já tenho, né, pessoal? Agora, vocês estão vendo o seguinte. Olha só, R é perpendicular a S. Pela nossa teoria, isso implica o quê? Que o M de R, né, vezes o M de S tem que dar menos 1. O M de R eu posso achar colocando a reta na minha forma reduzida. Ó, então, 4x mais 3y menos 24 é a mesma coisa que y menos 4 terços de x mais 8. Tá? Então, você está vendo aqui que o M de R já sai direto aqui, né? Menos 4 terços. Então, olha só. Menos 4 terços vezes o M de S tem que dar menos 1. Então, eu acabei de achar o M da minha reta S. O M da minha reta S é 3 quartos.
Então, eu vou achar minha reta S, né, pessoal? Minha reta S eu posso achar assim, né? Ioiô, M de S, xoxô. E vou pegar um ponto que pertence a S. Que ponto é esse? O ponto P, não é isso? Então, eu vou pegar, ó, Y, menos, né? O Y, menos 2, é igual a M de S, 3/4, X menos 0. Então, acabei de achar o quê? Y mais 2 é igual a 3/4 de X. Botando na equação geral, né, pessoal? Isso aqui vai ficar 4y mais 8 é igual a quê? A 3x. Então, a minha reta S, na sua forma geral, é o quê? 3x menos 4y menos 8 igual a 0. Então, achar o ponto Q é resolver esse sistema aqui, né, pessoal? 4x mais 3y igual a 24. E aqui, 3x menos 4y igual a 8. Então, posso multiplicar aqui por 4 e aqui por 3. E teremos 16x mais 12y igual a 96. E aqui embaixo eu tenho 9x menos 12y igual a 24. Na hora que eu somar, eu vou ter 25x é igual a 120. E o x, posso simplificar por 5, né, pessoal? É 24 dividido por 5. Se o x é 24 dividido por 5, para achar a ordenada desse ponto Q, eu posso pegar 3 vezes, né? Posso pegar lá em cima, né? Também. 4 vezes 24 sobre 5 mais 3y é igual a 24. Tá certo? Eu posso simplificar aqui, né? Por 3, ó, por 3, né? Por 3, isso aqui dá 8. Por 3, isso aqui dá 1. Por 3, isso aqui dá 8. Então, eu tenho que meu y é igual a 8 menos 32 sobre 5. Então, meu y é 48/5. Então, as coordenadas do meu ponto Q, que eu estou querendo ali, é 24 sobre 5 e 8/5. E assim chegamos ao final desta aula.